Confio só em ti. Tu és minha esperança. Sozinho não estou. Bom dia, irmãos. A graça e a paz. Hoje são dia 25 de julho de 2023. Que a graça e o poder do Espírito Santo venha ser derramado sobre nossas vidas nesse dia e que a palavra venha fluir através do teu Espírito Santo. Amém? Então, hoje o devocional está lá, vou começar lá em Atos 4, no versículo 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitados algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam a preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. Amém? Vamos estar dando início a esse devocional aqui, então. O que acontece? No início, na igreja primitiva, tudo que estavam ali era vendido e eram distribuídos em comuns, as pessoas se ajudavam mutuamente, estava tendo aquela paz e aquela unidade. Mas existia um casal chamado Ananias e Safira que eles pegaram e venderam uma herdade, ou umas propriedades na época, né? Venderam as propriedades e acharam que podia enganar a Deus. E foram lá, entregaram só uma parte e guardaram o outro como segurança. E o que acontece? O primeiro que morre é Ananias. Ananias vai lá na igreja e ele mente para Pedro. E Pedro fala assim, olha, tá lá no capítulo 5, no versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias caiu morto. Ananias morre ali no altar e eles vão lá, enterram Ananias e passa 3 horas, a esposa de Ananias chega. E o que ela faz? Ela faz a mesma coisa. Ela mente também e ela morre. E todos ficaram assim, assustados com aquela situação, porque eles nunca tinham visto aquilo, porque eles mentiram para Deus e eles morreram. O que acontece aqui, meus queridos? Por que aconteceu isso com Ananias e Safira? Porque o nível espiritual ali estava alto, já tinha descido o poder, eles já estavam vendo sinais e maravilhas, estava sendo tudo dividido em igualdade, mas eles queriam estar um pé frequentando a igreja, um pé está unidos ali e o outro pé retendo as coisas para eles mesmos. Então, como o nível tinha subido, Deus falou assim, olha, eu não aceito mais essas meninices aqui no meio, porque eu quero uma igreja pura. E aquelas mentiras ali foram desmascaradas diante de todo mundo. E hoje, como que a gente pode trazer essa aplicação para a nossa vida? Para a gente subir de nível, para a gente pertencer, virar a página das fases de criancices nossas espirituais, do tempo do leitinho, do tempo que Jesus estava dando tempo para a gente se aperfeiçoar, porque a gente não estava cheio ainda. Deus vai dando tempo para a gente se converter das nossas maldades. E que maldades que existem dentro do nosso coração? Mentiras como Ananias e Safira mentiram ali para o Espírito Santo. É aquelas coisinhas que a gente faz, não, isso aqui não tem mal, não, Deus vai relevar isso aqui. Né? Uma fofoca, a gente senta na mesa ali e começa a falar mal do irmão, do pecado do outro, achando que nós somos mais santos, que nós temos direito de apontar o dedo. Né? As raivas, as mágoas, as decepções, que a gente fala e vomita aquelas raivas toda hora, aquilo ali Deus desagrada, as nossas murmurações, tudo que a gente faz, as ocultas, que é contrário à vontade de Deus, Deus abomina. E ele fala assim, eu não quero mais isso. Para a gente subir de nível, para a gente se encher do poder, da graça e viver naquele nível de autoridade espiritual que os apóstolos estavam vivendo, esse tipo de coisa não seria permitido mais. E o que acontece? Tem uma outra situação aqui, que Pedro, ele começa a arrastar multidões, a igreja começa a se encher, começa a ter várias conversões, e os saduceus naquela época ficaram com inveja dos apóstolos. Ficaram com inveja. A Bíblia fala lá no versículo 5, no capítulo 5, 17, falando: e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, que eram da seita dos saduceus, se encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública.
Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, estirando para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que acontece? Infelizmente, gente, quando a gente se enche da unção verdadeira, quando nós estamos tomados pelo poder do Espírito Santo, vai acontecer algo sobre nossas vidas, vai acontecer perseguições e inveja. Né? E aqueles líderes ali, ao invés de se alegrarem porque a palavra estava sendo divulgada e eles não acreditavam, por eles não acreditarem na ressurreição, e os apóstolos estavam pregando a ressurreição, a vida eterna, pregando Cristo ali para as pessoas, eles se encheram de raiva, falaram: não quero que isso seja pregado, eu não quero, vocês vão para a prisão, e lançaram a Pedro e os apóstolos na prisão. E hoje eu trago para vocês. Será que acontece essas coisas no nosso dia, nas nossas igrejas? Será que isso tem acontecido? Sim, irmãos, infelizmente tem acontecido. Quando alguns veem você se movendo ali espiritualmente, se enchendo dos dons, repartindo, ajudando a igreja, eles se enchem de inveja. Por quê? Porque Deus foi corrigir, como aconteceu com Ananias e Safira ali, que eles foram corrigidos por causa de uma situação que eles estavam usando de mentira. Quando Deus levanta alguém para corrigir e para trazer alinhamento, ele se enche de inveja, né? Infelizmente é assim que nós vivemos hoje. Não aceita correção, acha porque eu sou isso, eu sou fulano, eu sou líder, eu sou cabeça, eu não tenho direito a ser corrigido. Tem sim, e nós seremos corrigidos, nós temos que aceitar ser alinhados, nós temos que descer do nosso pedestal de orgulho, de soberba, de vaidade, e aceitar que fala assim: peraí, eu errei, me perdoa, irmão, vem cá, vamos corrigir. Não, por causa disso, o que fazem? Em vez de se corrigirem, de aceitarem o evangelho do arrependimento, eles foram lá e aprisionaram Pedro, aquele que se levantou, aquele que estava pregando a verdade. E aí, no que acontece? Nós já lemos o versículo 18 aqui, que fala que Deus envia um anjo para poder ir lá e soltar Pedro. Quem vai barrar a obra de Cristo sobre a sua vida? Será que vão ser mãos humanas que vai te barrar e te impedir você de pregar a verdade? Não, queridos, não vai, porque Deus, ele conhece quem são os dele, ele vai levantar, seja o que for, uma comitiva de anjos para ir lá nos socorrer, para nos blindar contra esses ataques malignos que querem nos impedir de crescer. E uma coisa que eu achei legal, tá lá no capítulo 5, no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque, vou voltar um pouquinho aqui, na hora que aqueles saduceus viram que os apóstolos foram libertos da prisão e que ninguém tinha visto eles saindo, ninguém sabia como que eles tinham feito aquilo, eles ficaram assustados, eles falaram: que negócio é esse? Que poder é esse que esses homens carregam? Eles ficaram assim, atônitos. A Bíblia fala assim, eles ficaram perplexos com aquilo ali, com aquele nível de poder. E eles falam assim: nossa, nós temos que dar um jeito nesses caras. Eles não podem pregar. Só que eles tinham outro problema, porque enquanto Pedro pregava e os apóstolos estavam anunciando a verdade, a igreja estava crescendo. E eles ficaram com medo de uma retaliação popular. Então eles falaram assim: nós vamos proibir eles de pregar, nós vamos dar uma surra neles e eles vão calar a boca. E Pedro fala assim: olha, meu filho, o que vocês querem, isso é problema seus. Eu vou fazer aquilo que Deus me mandou. Quem me mandou me garante. E foi lá, tomou o couro lá, tomou a pancada dos saduceus lá, daqueles homens, dos sacerdotes. Não tem problema não, eu falei assim: eu vou apanhar, mas eu me alegro, porque eu tô apanhando, não é por minha causa, eu tô apanhando por causa do nome de Cristo, então tá tudo bem. Eles se regozijaram de alegria. Olha o que está escrito no versículo 41. Regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer a afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e na casa não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus Cristo. Então, queridos, homens podem te calar. Né? Homens vão tentar com inveja, com perseguições dentro da igreja, vai ter um monte de defeitos, um monte de problemas, porque infelizmente nós temos pessoas ainda que não são curadas, e nós temos líderes imaturos sim, e muitas das vezes nós também somos imaturos com algumas coisas e nós podemos ferir os outros. E o que a gente tem que fazer? Assim,
Se você perceber falhas dentro de você, você se humilha para Deus, você se abaixa, você se arrependa e Deus vai fazer a obra na tua vida. Através daquele arrependimento, Deus fala assim, agora sim, eles entenderam o evangelho do arrependimento, eles se arrependeram, consertaram, agora eles são vasos preciosos, eu vou encher de poder e Deus vai te levar para pregar a palavra. Ah, se homem espernear, fala, quem é ele para pregar a palavra? Não, quem é ele? Pergunte a Deus sobre você, deixa que Deus te justifique, não fique perdendo tempo se justificando para coisas pequenas, para pessoas que não querem andar no mesmo nível espiritual seu. Vai sair, vai fazer a obra, vai fazer aquilo que Deus te mandou você fazer. Não abra mão do teu chamado, não largue a rede por causa de perseguições humanas. Sabe? Infelizmente a Bíblia falou que nós iríamos ser perseguidos por causa do evangelho. E glória a Deus que seja pelo evangelho, que não seja coisas por causa do nosso pecado, por causa de base de legalidade que nós estamos dando, como deu a Ananias e Safira ali. Que nós sejamos perseguidos por causa de Cristo, não por causa das nossas debilidades, né? Então que a gente venha virar a página da nossa vida. Hoje a mensagem que eu tenho é: vire a página da tua vida e deixa Jesus te encher de unção, de graça e de poder e vá fazer a obra a qual Jesus te confiou. É Ele que vai te garantir. Homem não terá poder sobre a tua vida para barrar aquilo que arde dentro do coração de Deus para a tua vida. O nosso exemplo, o nosso maior exemplo é Cristo, não é homens. Nós não seguimos cabeça de homens, nós seguimos a cabeça que é Cristo. E Ele vai nos conduzir, Ele vai nos levar a caminhos seguros, a lugares de prosperidade. Amém? Porque a Bíblia fala que quando um pastor falha, que se um homem, um líder falhar com nós, ele é o nosso pastor, ele é o nosso líder, ele é o nosso marido, ele é tudo para você. Se homens falharam com você, se seu pai, sua mãe te abandonaram, se pessoas te abandonaram no meio do caminho, creia que Cristo não te abandonou, que Jesus ele é suficiente na tua vida e ele vai te suprir todas as tuas carências, ele não vai te deixar, ele é o bom pastor. Então creia nessa unção que está sendo liberada sobre a tua vida, o que Deus quer te usar como vaso valoroso aqui nessa terra. Não perca seu tempo com picuinhas, com coisas pequenas, com imundícias, com mesas sujas que Satanás tem colocado para você. Sobe o teu nível espiritual, vá viver uma vida em santidade e Deus vai te usar com tamanho poder que todos aqueles que um dia duvidaram de você vai ver a glória de Deus sobre a tua vida, amém? Então Deus está nos chamando, suba de nível, melhora a tua vida espiritual, vá sim jejuar, orar, fazer seu devocional todos os dias, porque Deus vai te garantir nessa obra, amém? Que Jesus abençoe seu dia, que a graça e o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, amém?